Eu queria conversar com vocês hoje sobre essa perspectiva de José de Arimateia um pouco diferente, trazendo ele mais para o nosso contexto hoje. E eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse homem foi em 2009. Era uma manhã e o pastor começou a pregar e ministrar e falar sobre esse homem e aquilo foi brilhando os meus olhos para querer conhecer mais, para querer saber mais quem ele era, quem foi José de Arimateia, por que ele é um personagem tão importante. Porque quando eu lia, eu olhava e eu falava, não, isso é um covarde, isso não é um homem de Deus. Vamos ler para que você possa entender. João 19:38 fala assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitissem tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu à noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto, e por causa da preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Como eu falei, quem era esse homem? Quem foi José de Arimateia? Segundo a Bíblia, ele era um membro do Sinédrio, ou seja, ele era uma espécie de um senador daquela época. Ele tinha influências, ele era de uma família influente e ele detinha uma certa influência sobre as pessoas. A palavra José de Arimateia, porque ele era de uma cidade da Judéia que chamava Arimateia. Por isso que a Bíblia chama ele de José de Arimateia. Era como as pessoas eram conhecidas antigamente. Jesus, o Nazareno. Então, as pessoas denominavam assim. E José, por ser esse homem importante, e a Bíblia vai relatando algumas coisas sobre ele nos evangelhos, e cada evangelho mostra ele de uma forma diferente. No evangelho de Lucas fala que ele era um homem ilustre, que ele era uma pessoa ilustre, ou seja, uma pessoa que todas as pessoas admiram, que ele era uma pessoa que tinha muito poder, uma pessoa rica. Então, quando nós começamos a ler aqui, nós falamos, mas esse homem, discípulo de Jesus, mas os discípulos de Jesus não eram os 12 que andavam com eles? Não. Como aqui fala, existiam outras pessoas. E assim como José, um cara que era discípulo em oculto. E isso me deixava com muita raiva quando eu li esse texto, porque raiva mesmo, irmãos, raiva. Porque eu falava, como assim? O cara está negando a Jesus. Como que ele é um discípulo em oculto? Ele tem que declarar, ele tem que falar do amor, ele tem que falar que Jesus é o rei, ele tem que sair por aí pregando e falando tudo, mas a Bíblia fala que ele era discípulo, chama ele de discípulo. Você vê alguma semelhança com José de Arimateia e um missionário que está lá num país muçulmano que não pode levantar a mão e falar que é cristão? Existe alguma semelhança entre José e esse homem? Quantos missionários nós não temos no campo missionário, que é uma pessoa influente, mas que entrou no país para ser um técnico de futebol? E ele não pode levantar a mão e declarar. Ele tem que falar, não, eu sou um técnico de futebol. Ele entrou para fazer isso. E o tempo foi passando e eu fui começando a entender sobre José de Arimateia. Eu fui vendo que ele não era um covarde. Que ele não era uma pessoa que não amava Jesus. Mas que existem pessoas que são chamadas para algo específico, algo diferente. Então, talvez o Senhor te chamou para ser um missionário de um povo não alcançado, em um país que não se pode falar do amor de Jesus.
Como eu falei, eu fiz um curso de missões e eu tenho alguns colegas que são missionários em lugares assim. Eu conheço pessoas e já ouvi relato de pessoas assim. E eu te pergunto, será que esses missionários que nós não podemos nem colocar a foto deles aqui na tela, que eles são totalmente anônimos para você, para mim, será que eles não são discípulos de Jesus e não estão fazendo aquilo que o Senhor mandou que eles fizessem, simplesmente por não falar e declarar naquele país a céu aberto que ele é um cristão? Será que ele é um covarde por isso? Eu queria que você refletisse sobre isso. Existem pessoas que o Senhor vai dar um nível tão grande de influência, como José, que era um senador. Mas vai existir um momento e uma hora específica para que ele se revele, para que ele faça alguma coisa. Após José conhecer a Jesus e se tornar um discípulo de Jesus, ele não era visto com Jesus. Ele não andava com Jesus para cima e para baixo. A Bíblia também fala aqui que Nicodemos também foi lá nesse momento. Nicodemos também, quando foi encontrar com Jesus, ele encontrou com Jesus à noite. A Bíblia fala isso para que ninguém visse ele. Mas ele amava Jesus. Talvez mais do que aqueles que estavam ao lado dele, andando todos os momentos, ou querendo simplesmente viver os milagres a qual Jesus poderia oferecer. E eu comecei a entender que José de Arimateia, talvez ele amava tanto a Jesus, até mais do que aqueles discípulos que estavam, porque olha, quando você ama uma pessoa, o que você mais quer quando você ama essa pessoa? É ficar do lado dela, correto? É andar com ela, estar com ela a todos os momentos. Quando você admira uma pessoa, que você tem um grande sentimento por essa pessoa, você quer caminhar com ele a todo momento. Então talvez o maior sacrifício desse homem foi não poder andar com aquele que ele amava. E o que é o evangelho se não renúncia? Renunciar aquilo que nós mais queremos. Do que o evangelho fala se não é carregar a nossa cruz e abandonarmos as nossas vontades? Então, quando foi falado para mim que eu ia ministrar no culto de missões, eu fiquei muito apreensivo, muito. E minha esposa me lembrou dessa ministração. Ela falou, e aquela ministração sobre José de Arimateia? Eu comecei a pensar, comecei a ler. E eu queria trazer isso para que nós, como igreja, venhamos nos despertar como pessoas que amam ao Senhor e que entendem o nosso chamado, entendem para aquilo que Deus nos chamou. Seja para ser uma pessoa que declara o amor de Jesus, como nós aqui, como Ministério de Louvor, como o Júnior, gritando e declarando ao Senhor, porque o Senhor o chamou para isso. Mas quando nossos dois pastores que estão aqui, o pastor André e o pastor Hamilton, foram para a Indonésia e ficaram lá, eles não podiam gritar esse amor. E pergunta para eles se eles deixaram de amar Jesus em algum momento. Pergunta se eles deixaram de falar com Deus por algum momento. Quando José chega diante de Pilatos, Jesus havia morrido, Jesus já não estava mais com vida, e aquele discípulo, que era discípulo em oculto, foi o único que chegou diante de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele usou da influência a qual ele tinha para fazer um pedido.
pessoas que morriam como Jesus naquela época, crucificado, apedrejado, por mortes vergonhosas, né? Consideradas vergonhosas, não tinham direito a túmulos, não tinham direito a ser enterrados, eles eram jogados, porque era uma desonra para a família, era uma desonra para tudo, então eles eram meio que abandonados. E mesmo assim, aquele cara, que talvez os próprios discípulos que andaram com Jesus acusaram, mas ele, por que ele não está aqui, Jesus? Irmãos, a Bíblia fala que João, ele mesmo fala, né, que Jesus ele era o que mais amava ele, mas nem ele teve coragem de chegar diante de Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Mas talvez aquele que foi acusado, que todos apontaram o dedo, chegou e falou: eu quero o corpo dele, me dá o corpo dele. E é aqui que nós vamos entrar nessa mensagem, desenvolver essa mensagem sobre José de Arimateia. O que é um missionário? Se não uma pessoa que quer cuidar do corpo de Jesus, que cuida de uma parte que já morreu, aqueles que estão esquecidos lá nos confins da terra que ninguém lembra. O que é um missionário, se não é isso? Então eu faço um paralelo entre José de Arimateia e o missionário, por quê? Porque ambos escolheram cuidar do corpo após a morte, sem glória, sem perspectiva. Não existia mais perspectiva de vida. O missionário sai e vai cuidar de uma pessoa numa tribo indígena que ele não sabe nem se volta. Então ele podia declarar. Ele podia ter declarado antes que servia a Jesus, mas ele não cumpriria o propósito, porque ele poderia ser morto por aquilo. Mas ele esperou o momento certo para declarar. E quando um missionário está lá no campo, e ele tem a oportunidade de pregar para aquele corpo que está morto, ele sabe que não tem perspectiva, talvez ele fique 10, 15, 20 anos pregando, e pode ser que ninguém se converta. Mas mesmo assim, ele está lá. Está falando. E nós, como cristãos, temos que aprender a cuidar do corpo. Como assim, Felipe? A Bíblia fala que nós somos um corpo. Nós fazemos parte de um corpo. Mas muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos: esse não vale a pena. Esse não. Vamos deixar. Já morreu. E José de Arimateia me ensina diferente. José de Arimateia, ele me ensina que mesmo quando não há mais perspectiva, a pessoa a qual ele acreditava e que ele amava morreu. Ele me ensina que ele vai cuidar do corpo. E ele vai limpar o corpo com tanto amor, que para ele não importa. Uma das coisas que me chocam é que talvez esse cara aqui não ouviu Jesus falar que ressuscitaria ao terceiro dia. Enquanto todos os outros 12 que andavam com Jesus ouviu ele falando que ele voltaria, que ele ressuscitaria, e nenhum teve coragem de cuidar do corpo. Nessa manhã eu faço um desafio para você, igreja, ICC Atlanta: cuide do corpo. Seu irmão está morto, não tem perspectiva de vida, cuide. Eu já falei isso para ele, eu quero falar isso no púlpito. Eu admiro muito o nosso irmão Magela. Desde o dia que eu o conheci, ele fala do Davi. Ele fala com a propriedade, com amor, com autoridade. E ele crê que o Davi um dia vai estar aqui. Vocês veem o brilho no olhar dele? Eu creio junto com ele. Desde quando ele me falou, eu oro junto com ele. Eu não conheço o Davi, mas eu sei que um dia eu vou conhecer. E um dia, quem sabe,
Eu vou estar ministrando uma ceia e ele vai vir aqui ceiar. Cuidar do corpo é isso, irmão. Quando não tem perspectiva, é você crer contra tudo e contra todos. Talvez as pessoas olhem e falem, não, aquele não. Não, aquele eu não quero. Irmãos, nós não temos que escolher quem nós queremos. Jesus, ele quer a todos. Ele veio para todos. Todos. Quando José chegou até Pilatos para pedir, quando ele pediu o corpo de Jesus, talvez ele pensou que estaria só, sabe? Talvez ele pensou que ele era único. Ele falou, talvez eu possa até morrer a pedir o corpo de Jesus. Mas de repente, em meio àquele caos, chega uma pessoa com ele, que também participava do mesmo chamado dele, que também era um discípulo de Jesus em oculto, chamado Nicodemos. E essa passagem me mostra claramente isso, que nós nunca estamos sozinhos em nosso chamado. O Senhor sempre vai colocar ao nosso lado uma pessoa para nos ajudar. Sempre. Sempre. A maior prova disso é quando Jesus estava sendo crucificado. Jesus poderia ter chamado um anjo para ajudar ele a carregar a cruz, porque ele era filho de Deus. Mas não, ele caiu e um homem veio ajudar ele a carregar a cruz. Jesus, ele foi um exemplo desde o seu nascimento até a sua morte. Sempre falando, não importa a sua dificuldade, vai existir alguém que vai te ajudar. Vai existir alguém que você pode apoiar e confiar. E nós percebemos no versículo 39, quando fala, foi também Nicodemos que anteriormente se dirigia à noite a Jesus. Talvez eles gastaram muito dinheiro para envolver Jesus, para limpar Jesus. Às vezes nós andamos com Jesus há tanto tempo, caminhamos com Jesus, fazemos tantas coisas para Jesus e por Jesus, mas porque nós temos uma perspectiva que Ele está ali e vai nos dar alguma coisa. Eu fico, às vezes, imaginando que tipo de conversa eles tiveram quando eles estavam indo pegar o corpo de Jesus para limpar na cruz. Talvez eles poderiam estar pensando, nossa reputação acabou, agora todos vão saber que nós somos discípulos de Jesus. Ou talvez eles deviam estar falando, olha o privilégio que nós temos na nossa mão agora. Olha o privilégio que nós temos, Nicodemos. Nós vamos lá pegar o corpo do mestre, nós vamos limpá-lo. E nós vamos amá-lo. Vamos honrar ele. Lembra? Eu creio muito forte que eles não tinham consciência que Jesus ressuscitaria, porque talvez no meio das conversas eles não ouviam Jesus falar que ia voltar. Mas mesmo assim eles acreditavam que alguma coisa aconteceria. Então eu não sei se você tem um chamado missionário, eu não sei se você tem um chamado pastoral, mas o que eu sei é que Jesus tem te chamado. E Ele está esperando o seu sim. Talvez uma das maiores dificuldades da igreja em todos os tempos, desde a época
de quando foi fundada a igreja sempre foi não ter pessoas suficientes para trabalhar. Não ter pessoas suficientes que colocam a mão no arado. Não ter pessoas suficientes que querem abrir e falar bem assim, eu vou fazer, custe o que custar. Talvez esse seja um dos maiores problemas da igreja que a igreja enfrenta. Que a colheita, os campos, a Bíblia fala que os campos estão brancos e prontos para a colheita, mas faltam os trabalhadores. E nessa manhã eu quero te dar a oportunidade de fazer parte da colheita de Jesus. Você não precisa plantar. Ele só está te mandando ir colher, que os campos estão prontos. A palavra dele é viva e é eficaz. Sabe quando você está conversando com alguém e você fala, mas eu não sei pregar, e de repente você começa a falar e começa a vir coisas na sua cabeça, começa a vir coisas na sua mente, e você começa a falar de Jesus e nem você sabia que você tinha tanto conhecimento daquilo. Você fala, meu Deus, uau, eu conheço Jesus. Seja um missionário, irmãos, onde quer que você vá. Seja um missionário na sua casa, seja um missionário na escola, dentro da igreja, seja um missionário, porque precisa também de pessoas para ouvir Jesus. Eu vou seguir para não falar que não deve. Existe uma promessa sobre o corpo, sobre Jesus. E existe uma promessa para aquele que cuida do corpo. Existe uma promessa sobre mim, existe uma promessa sobre você. Mas como eu falei, uma das coisas que mais me deixam intrigados é que nós temos que cuidar do corpo de Jesus. Sem esperar recompensa ou sem esperar nada em troca. Muitos de nós, talvez a maioria de nós, nos convertemos ao Senhor porque foi pregado algo que, se nós convertêssemos e fôssemos para Jesus, nós ganharíamos várias coisas e nossa vida mudaria e tudo melhoraria. E talvez você foi assim, talvez você está aqui por causa disso. Eu não estou condenando, eu estou aqui por causa disso. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que a pessoa vai chegar para você e vai pregar, falar, olha, quando você vir para Jesus, você vai perder tudo. Tudo que você ama, tudo que você quer conquistar, todas as coisas que você almeja, os seus sonhos, você sonha em ser um arquiteto, um engenheiro, eu não sei o que você sonha, mas talvez aquilo que você sonha, talvez não vai acontecer. Mas uma coisa eu te falo, você vai perder tudo aquilo que você sonha. Mas aquilo que o Senhor sonha para você é muito mais além do que aquilo que você sonhou para você. Então, compensa demais. Compensa você não viver os seus sonhos e viver os sonhos de Deus. Compensa você não viver aquilo que você tem para você e viver aquilo que Deus quer que você viva. Talvez você quer ser um médico, mas Deus está te chamando para ser, sei lá, um policial. E talvez no início você vai ficar frustrado porque você queria ser um médico e você queria salvar vidas, e Deus te torna um policial, só como um exemplo que eu quero usar. E de repente, em uma noite, em uma ocorrência, em vez de você salvar uma vida, você salva várias vidas porque você evita um atentado. E você vai para pensar, fala, uau, eu poderia ter salvado uma vida, mas hoje aqui eu salvei 10. Então aquilo que o Senhor tem para nós é sempre maior do que aquilo que nós queremos. Eu não quis te assustar falando que você perderia tudo, irmãos. Eu só quis te falar a verdade. Desculpa, mas essa é a verdade. O evangelho é abandonarmos tudo. Tudo. Já falei para vocês várias vezes, sempre que eu prego, sempre que eu ministro, irmãos, não era a nossa vontade de estar aqui. Mas o Senhor nos mandou para cá.
Não era minha vontade de fazer várias coisas, mas de repente quando chega no meio do caminho que eu olho para trás, eu não me arrependo de ter dado o passo a qual Jesus falou para mim. Às vezes dói, é dolorido, bate saudade, a gente chora, mas aí a gente começa a ver o que está acontecendo com o corpo que Jesus deu para nós cuidarmos. O que o Senhor deu para você cuidar? O que o Senhor colocou na sua mão? Você abandonou ou você pegou as coisas mais preciosas que você tem e está limpando, cuidando, envolvendo em um linho fino? Qual tem sido a sua atitude diante da parte morta do corpo? Nós somos discípulos que andamos com Jesus e o que nós temos que lembrar é que não importa o tipo de morte, como morreu, mas que ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. O meu Deus, Ele é um Deus tão grande que Ele ressuscitou um amigo e foi preciso que Ele fosse lá para ressuscitar, porque aquela pessoa por si não conseguiria ressuscitar. Mas Jesus, quando morreu, não foi preciso ninguém falar: Jesus, saia desse sepulcro. Não. Ele mesmo saiu por Ele mesmo, porque Ele é infinitamente maior do que tudo que pensamos. Ele é poderoso. Ele detém todo o poder. Toda a autoridade foi constituída, foi dada para Ele. Foi dado um nome que está acima de todo o nome. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós queremos fazer aquilo que não é para que nós façamos. Eu tô meio perdido porque minha cabeça está pensando muitas informações e muitas coisas não se pode ser ditas, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que nessa manhã existia um homem que abandonou, que deixou tudo o que ele tinha, que o tempo todo, que quando Jesus estava fazendo milagres, ele não estava lá. Quando Jesus estava multiplicando os pães e os peixes, ele não estava lá. Quando Jesus estava ressuscitando Lázaro, ele não estava lá. Mas que quando Jesus morreu, e todos aqueles que estavam em volta abandonaram a Jesus, aquele que era em oculto estava lá. Isso diz muito a respeito de nós. Quando está tudo bem, nós estamos lá com Jesus. Mas e quando nós vamos orar e parece que Ele não está no quarto? Quando nós dobramos o nosso joelho e parece que nós não sentimos Ele? Quando nós levantamos a nossa cabeça para orar e parece que nós não ouvimos Ele? Qual é a nossa atitude diante disso? Qual é a sua atitude diante disso? É abandonar e parar de buscar e falar: não, acho que Ele não vai fazer? Ou é insistir e falar: Ele vai ressuscitar, Ele vai falar comigo? Assim como José, eu queria que você fosse nessa manhã, que você entendesse, que você colocasse na sua cabeça que você tem que amar Jesus, independente das circunstâncias, independente se as pessoas olhem e falem: ah, mas você? Não. Mas dentro de você, você fala: eu sim, eu sim, eu amo, e tudo que eu quero é estar com Ele.
e falar com ele. A igreja a qual me converti no Brasil era uma igreja muito envolvida com missões. A nossa igreja do Brasil ela era envolvida com uma instituição chamada MCM, que é a Missão Cristã Mundial. E um dos primeiros projetos que eu conheci foi um projeto que chama Menina dos Olhos de Deus, que cuida de meninas que foram entregues os pais delas, venderam elas para prostituição. Isso na Índia. E eles vão lá, compram essas meninas, dão educação, tiram elas das ruas e fazem com que essas meninas se tornem mulheres dos olhos de Deus, se tornem mulheres. Hoje já existem mulheres que dão aula lá dessas meninas e são casadas e são pastoras. Então eu sempre fui muito envolvido nesse contexto de missão e por isso que talvez eu queria ter me tornado uma pessoa mais influente no ramo de missão. Mas isso não aconteceu, mas isso também não me impede de continuar orando e buscando e clamando. Eu falo, Senhor, sabe aqueles missionários que estão lá, Deus, lá longe? Vai de encontrar eles, Pai. Cuida deles, Senhor. De me alegrar quando eu escuto alguém falar, como a Carol mostrou aqui, deram uma moto, né? A gente olha para aquela moto e fala, meu Deus, que moto feia. Eu sei que vocês pensaram, eu pensei. Nossa, mas aquele pastor, aquele missionário deve estar radiante, feliz. Porque um simples gesto mostrou o amor do corpo de Cristo que não esqueceu dele. Não vamos esquecer, irmãos, dos nossos missionários. Se você quiser saber mais sobre os nossos missionários, procure o pastor Hamilton, a pastora Andréia, o pastor João, a Carol. Existem missionários que nós não podemos colocar, como eu falei, o nome deles, onde ele mora, ou a foto deles aqui. Senta com os pastores e vê como que você pode ajudar ele. Como você pode ser uma pessoa que cuida do corpo, que todo mundo esqueceu. E eu sei que eu estou falando isso aqui nessa manhã e talvez 2 ou 3% da igreja vai chegar nos pastores e perguntar. Porque isso é uma verdade. Isso é uma verdade. É muito bom, eu falo por mim, é muito bom quando acaba o culto eu recebo do Senhor. E eu pego a minha esposa, pego a minha filha, coloco ela dentro do carro e a gente vai para casa e vamos descansar. Porque amanhã tem trabalho, nós vamos trabalhar e tem aula. E é muito bom o nosso descanso. Então muitas vezes nós focamos tanto no nosso descanso e no nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que nós esquecemos que Jesus, ele não descansa até hoje. E ele está a todo momento cuidando de cada um de nós, sabe? Então que nós venhamos entender que o Senhor, Ele quer mais de nós, como pessoas, como cristãos. Quando nós começamos a mexer com os jovens aqui na igreja, irmãos, meu Deus, como eu pensei em desistir. Como eu pensei em desistir. Falei, Senhor, por que o Senhor me trouxe para esse lugar, para cá? Eu nem conheço esses meninos, eles nem me conhecem, eles nem gostam de mim. Eu nem sei falar com eles. Às vezes eu vou falar com algum deles, eu sei que eles ficam me olhando assim, eu acho que... Eles falam, o que ele está falando? Eu não estou entendendo. E foram passando 1 ano, 2 anos. E nesse 3º ano, é incrível ver o que o Senhor tem feito na vida dos nossos jovens dessa igreja. Eu sei que muitos não estão acompanhando ou acompanham os filhos de vocês somente em casa. Mas eu queria
fazer um convite para a igreja. Venham no nosso culto. Venha acompanhar o que o Senhor tem feito na vida desses meninos. Porque, como eu falei, o Senhor sempre coloca pessoas para nos ajudar. E de repente, quando eu achei que estava sozinho, veio o Marquinhos. Tô com você, cara. Tô com você. José de Arimateia e Nicodemos. E está sendo muito lindo de ver aquilo que o Senhor tem feito. Ou seja, não desista do corpo, mesmo que aparentemente ele esteja morto. Pode todos os indícios falar que não vai dar certo. Se o Senhor falou que vai, vai. Eu tenho uma coisa comigo que quando Deus fala comigo que é para mim fazer alguma coisa, eu assumo algumas responsabilidades. E quando o Senhor fala comigo, irmãos, eu simplesmente faço. Pode ter uma cerca de arame farpado na minha frente. Se o Senhor falar, vai correndo, eu vou. Eu sei que eu vou me rasgar todinho. Eu sei, mas eu sei que quando eu sair lá do outro lado, eu falar aqui, Jesus, eu me rasguei, e agora? Ele vai vir e vai me curar. Porque Ele mandou eu ir. Mas às vezes dói, irmãos. Mas não desista do corpo. Não desista. Não desista daquele que você olhou. Sabe essa pessoa que você pensou quando eu falei, esse não tem jeito? Não desiste. Não desiste. Vai atrás. Seja seu filho, seu pai, seu esposo, seu amigo, um homem que você viu, um homeless que você viu na rua. Não desiste. Vai atrás e cuida. Nessa igreja que eu me converti, quando eu me tornei pastor, lá nós tínhamos um centro de reabilitação de dependentes químicos. E quando começou esse trabalho desse centro de reabilitação de dependentes químicos, eu trabalhava em um presídio e eu trabalhava era voluntário no centro de reabilitação, eu trabalhava no presídio. E um dia chegou eu nunca me esqueci disso, chegou um rapaz lá, todo machucado, todo drogado, para colocar a tornozeleira, mexer na parte de tornozeleira eletrônica. Aí os meninos sabiam que eu era cristão, os agentes, e eles me chamaram. Felipe, vem cá. E eu fui lá. Olha o que esse rapaz está falando aqui. Fala aí pra ele. Aí o cara chegou e falou assim, não, o que eu falei é que eu tô assim, mas quando eu quero me recuperar, quero engordar um pouquinho, quero umas roupinhas novas, eu vou pro centro de recuperação, eles me dão roupa, me dão comida, eu engordo e depois eu saio de novo. E aquilo entristeceu o meu coração. Eu falei, quer saber, eu vou cuidar mais desses drogados, nada. Esses caras querem nada com nada. Esses caras... E aquilo me machucou, irmãos, de um tanto. E eu comecei a ficar com o coração apertado, com o coração ruim. Falei, não, esse povo não quer saber de nada. Esse povo não quer nada com Jesus, não. E lendo a Bíblia, de repente eu abro minha Bíblia e tá essa passagem marcada. Essa Bíblia, eu tenho ela desde quando eu me converti. Então essa Bíblia tem 20 anos ou mais. Ela já falta até página. Então às vezes eu vou ler ela e tem algumas passagens e eu caio justamente aqui. E naquele momento eu comecei a pedir perdão pro Senhor e comecei a amar novamente aqueles meninos. Eu ia pra lá, eu fazia comida, eu fazia, não era nem costela, era só osso com a água, e sentava com eles e comia aquela água de osso com arroz. E eu comecei a amar. E vários daqueles hoje são pessoas boas, se converteram, estão no caminho, mas muitos também não estão, morreram. Mas uma coisa eu fiz, que foi amar o corpo, mesmo sem expectativa nenhuma que eles viveriam. E nessa manhã eu queria que você se colocasse de pé. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para que nunca nos tire a vontade de amar o corpo, mesmo que o corpo não tenha perspectiva de vida. Os romanos, os escribas, os fariseus olhavam para Jesus e falavam,
morreu, agora acabou. Mas nós não somos eles. Nós temos que acreditar que ele vai viver. Comece a orar. Deixa o Senhor te conduzir em oração. Eu não vou pedir para você orar ou falar o que você tem que orar. Eu não sei o que o Senhor falou com você. Eu não sei o que Deus falou com você. O que eu sei é que você ore de acordo com aquilo que o Senhor falou com você nessa manhã.